aqui em Os Pingos nos Is. O Pavinato até chegou a adiantar esse tema em seu comentário, porque a lei anticorrupção, que entrou em vigor no dia 1º de agosto de 2013, completou 10 anos no dia de ontem. Com cerca de 24 mil punições registradas e 53 bilhões de multas, a norma ainda não atingiu partidos políticos financiados por recursos públicos. Durante esta década, foram realizados 74 acordos de leniência com multas para as empresas envolvidas em ilícitos. Mesmo após as operações como a Lava Jato, as legendas não adotaram padrões de integridade em relação ao uso do dinheiro público. Eu vou começar esse giro com o Thiago Pavinato, que ele vai se aprofundar nessa análise. Pavi, a medida é boa, é positiva, só que ela é torta. Só um lado da moeda foi punido, é isso? Tudo no Brasil é torto. E a prevalecer, né, a previsão catastrófica, nostradâmica, do grande filósofo compadre Washington, pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que requebra, mas não pega na cabeça. E você sabe que é engraçado, né? A gente olha, a Lava Jato, a gente vê os acordos de leniência, empresas que receberam dinheiro da administração e repassaram a políticos. Essas empresas, por mais sujas que fossem as suas administrações, elas não merecem esta quebradeira sozinhas. Tem que pagar pelos erros, tem. Mas e os partidos políticos que abrigavam os políticos que receberam esses repasses? Também são empresas privadas, eu já falei aqui, mas são empresas privadas como as ONGs. Fazem trabalhos recebendo dinheiro público. E a mensagem que fica para o brasileiro? Com o dinheiro público a gente pode fazer qualquer coisa. Porque dinheiro público é do trouxa que paga imposto. Agora, o seu dinheiro privado nós estamos de olho. Veja a inversão de coisas que a gente está vivendo nesse país. A gente vê uma ministra do meio ambiente que era o Capitão Planeta, a mulher que só de ser nomeada ministra já ia acabar a queimada, já ia acabar o climate change, já ia jorrar água do Rio São Francisco, ia chover nos polígonos de seca. Eu achava e o mundo achava comigo, porque eu sou uma pessoa de fé, que é o que resta para o brasileiro, que a Marina entrando, até um mico-leão-dourado iria ressuscitar e se proliferar pela floresta amazônica como que num milagre. Ela ia pegar um último miquinho morto e falar: levanta-te, Lázaro, e vai. E todos os animais da fauna que entraram em extinção, e eu vou. Até os dinossauros, eu estava aqui em dúvida se iam voltar para a floresta amazônica. Mas ela não consegue dar conta do mínimo. Os números do governo genocida, inimigo do meio ambiente, os números do governo que tinha como ministro do meio ambiente o Salles, aquele que tocou fogo com isqueiro Bic na Amazônia e matou as girafas da região do Pantanal, ela está entregando números piores do que os números que vinham do governo anterior, a quem eles pintavam de todas as formas mais malignas. Ela, não bastasse ser desrespeitada por essa administração, não bastasse o fato de que ela não conseguiu entregar 0,00001% do que ela prometeu, ela aparece dando pitaco sobre a segurança pública em São Paulo, falando da chacina, porque depois do genocídio, depois do fascismo, vem a chacina. A palavra da vez no governo Lula é chacina em São Paulo. A chacina de São Paulo. Então ela estava falando da chacina de São Paulo, falando que isso era um reflexo do aumento da violência nos últimos anos de governo da extrema direita. Quando, na verdade, o número de crimes regrediu, né? Pela primeira vez em muito tempo. Então, isso é um sinal, é um outro sinal de que há uma inversão de valores. A polícia, quando reprime
e quando reage da maneira que precisa reagir a um crime altamente armado, muitas vezes melhor armado que a própria polícia, a polícia é recriminada. Mas o que eu tenho que fazer, e ganho dinheiro público para fazer, não é culpa minha. Sendo que eu me coloquei na posição de fazer. Ou seja, o policial, que é o funcionário público mais vocacionado desse país, especialmente em São Paulo, porque faz muito, põe sua vida em risco todo dia e ganha pouco. Ele vai e faz o seu trabalho. E o funcionário público, que é o ministro do meio ambiente, não faz porcaria nenhuma e se acha no direito de se queixar daquele que faz. E é a questão da lei anticorrupção. O dinheiro público, que é aquele que o público tem todo o direito de fiscalizar e exigir respeito, esse dinheiro você pode fazer o que quiser com ele. Você pode fazer chuva de dinheiro, você pode dar altas gorjetas, você faz o que quiser, pode não ter transparência, pode fazer gastos obscuros com esse dinheiro, pode gastar em hotéis que nem o mais rico dos brasileiros gastaria em 2 diárias, se fosse para a Europa, gastaria este valor. Agora, o dinheiro privado, que é privado, esse sim, esse é tratado como algo a ser conferido na lupa, enquanto que aquele que gasta o dinheiro público, que é o que deve ser conferido, não faz. Então a lei anticorrupção, ela completa 10 anos e tem o mesmo efeito da lei Maria da Penha quando completou 10 anos. Quando a Maria da Penha entrou em vigor, o que aconteceu? Uma lei muito bonita, Maria da Penha. Agora a mulher está protegida, tem a medida protetiva, a mulher que é agredida, ela pode ir para a delegacia da mulher, ela pode conseguir a medida protetiva, o marido que abusa, o companheiro que abusa, pode ir preso. Agora a mulher está resolvida. Em 10 anos, o que aconteceu? O número de homicídio feminino subiu. Por quê? Porque a mulher ia, dava a queixa do marido e voltava para casa com o marido, porque ninguém podia prender o marido. E ela não tinha para onde ir, porque ela não trabalhava, dependia do marido, não tem um sistema de acolhimento dessa mulher. Então ela ia, dava a queixa com a Maria da Penha, chegava em casa, ela era morta, porque o marido ficava mais nervoso e por isso criaram a lei do feminicídio. Então não me espanta se depois da lei anticorrupção surja uma outra lei para combater os efeitos perversos que esta lei anticorrupção gerou, que é encarecimento da atividade empresarial e resultado de moralização no setor público nenhum. Roberto Mota, 10 anos da lei anticorrupção, também queremos escutá-lo. Várias punições a empresas nesta década, só que as siglas partidárias não foram atingidas, Mota. Olhando para trás, quais foram os pontos positivos e negativos dessa lei? Quando essa lei foi aprovada 10 anos atrás, a gente tinha esperança de que ela significasse uma mudança de rumo para o Brasil. Essa lei, ela teria sido modelada em cima das melhores legislações anticorrupção que existem no mundo. Existia essa expectativa. E eu estou aqui parando para pensar no que era o Brasil de 10 anos atrás. Era um Brasil, eu acho que se cristaliza nessa imagem, né? Na esperança de uma mudança de rumo. Um Brasil que imaginava um futuro completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que essa lei é um excelente símbolo disso, porque nós imaginávamos um Brasil onde a prática política fosse feita majoritariamente para beneficiar os cidadãos e não os políticos. E basta ver as notícias que a gente deu hoje para a gente ver os dois lados terríveis da realidade que a gente vive hoje no Brasil. O primeiro é o dos políticos que tratam o dinheiro público como se fosse propriedade privada deles. Então, o que custa mais uma viagem ao exterior? O que custa eu ir no final de semana de jatinho da FAB para o meu reduto eleitoral? É dinheiro público. E do outro lado, com o arcabouço fiscal, com a reforma tributária, o avanço em cima da propriedade privada, o avanço em cima do dinheiro do contribuinte. É triste ver que aquelas esperanças que a gente tinha em 2013 acabaram dessa forma.
Tá certo. José Maria Trindade, Zé, você acompanhou todos os desdobramentos da lei anticorrupção nesses 10 anos. Quais avanços nós tivemos? E não dá para falar nas ações anticorrupção sem não lembrar da Operação Lava Jato, né, Zé? Sim, olha, eu acompanho esse processo há muito tempo, essa avaliação das empresas. O ex-senador Pedro Simon combateu aqui a vida inteira a corrupção olhando ali pelo viés do empresário. Tentou instalar a CPI da corrupção, ou seja, a CPI do corruptor, né, que é o CPI das empresas, e nunca conseguiu, porque essas empresas são e sempre foram muito fortes. Nunca. O senador Pedro Simon saiu da política e não conseguiu aprovar nenhuma CPI, nenhuma investigação contra empresas. Só na Lava Jato é que houve a investigação e a prisão de donos de grandes empresas, e esta foi a grande novidade da Lava Jato, além, evidentemente, de prender presidentes de partidos políticos e políticos influentes. A lei anticorrupção, ela, na verdade, ela foi uma exigência do sistema internacional. O Brasil se comprometeu, em acordos internacionais, a aprovar aqui uma lei para punir civilmente empresas que estivessem envolvidas em corrupção. A lei anticorrupção dá, inclusive, a possibilidade de leniência, né? Que é uma delação premiada das empresas. Fazer acordo, devolver dinheiro e se comprometer a não delinquir, a não voltar a fazer coisas erradas. De lá para cá, houve um esforço muito grande, eu sou testemunha disso, conheço, já acompanhei alguns casos, de exagerado temor pela lei anticorrupção, e as empresas estão adotando um sistema muito bom de compliance, muito bom. Há empresas aí que seguem à risca. Sei de empresas, por exemplo, que eram acostumadas a fazer festas, a dar presentes a servidores, a ministros, não fazem isso mais. Um funcionário público não pode receber nada de empresas, né? Nem presentes, nem agrados, nem ingressos para camarotes de carnaval. Era comum, virou problemão se alguma empresa der algum presente desse tipo. Então, mudou sim, deu uma reformulada nesta relação que era muito promíscua entre as empresas e o meio público. E tem sim que haver essa distância. Essa é a realidade. É preciso compliance. As empresas têm que se preocupar com a sua autocontenção, ou seja, ver o que é certo, o que é errado, e esta difícil relação com o governo, porque o governo é o comprador, mas é um comprador especial, porque ele é dirigido por alguém que gasta dinheiro dos outros, como muito bem explicou a diferença. Gastar dinheiro é bom demais, gastar dinheiro dos outros, então, é o sonho. Então, mas tem que controlar isso aí. Então, mudou, a lei anticorrupção mudou essa relação. Esse processo de corrupção no Brasil, e no mundo, não é só no Brasil, né? Ele é muito complexo. E fiquei estarrecido quando eu descobri que a corrupção no meio privado é também muito grande, talvez muito maior, porque não há medição, do que no setor público. Quando há uma corrupção no meio privado, se demite diretor, se demite funcionário, mas não tem CPI, não tem escândalo, né? No máximo dá uma justa causa ali e pronto. Então, assim, a corrupção tem que ser combatida em todos os níveis. Quando se descobre uma corrupção no meio público, é muito mais grave, porque além daquele dinheiro que se perde, ali o dinheiro para comprar remédio, o dinheiro para necessidades básicas, já que o dinheiro público é curto, além disso, existe um perigo envolvido. Quando se corrompe, por exemplo, na construção de estradas, saem estradas de má qualidade, que logo estarão cheias de buraco e vão provocar acidente. Quando se corrompe na compra de remédios, compram remédios a menos ou remédios de pior qualidade. Então, além do dinheiro roubado, ainda tem esse efeito colateral grave. Então, é preciso sim estar sempre cuidando. Eu costumo dizer que o combate à corrupção é igual cortar unha. Toda semana tem que cortar, tem que ir atrás e cortar. Mas essa lei ajudou e fez uma adequação aí do Brasil a normas